Olá, bem-vindos a mais um Velha Guarda, o programa das quintas-feiras na TSF, com um podcast nas plataformas do Diário de Notícias. Eu sou a Marina Crate, ao meu lado tenho a Cristina Costa e Silva e hoje, como nossa convidada, a arquiteta Elizabeth Andrade. Vamos, desta vez, falar muito menos de jornalismo, um pouco mais de política e, sobretudo, de percursos de vida. Entre a arquitetura e a arte, com passagens pela política que a tornaram numa figura pública, que ainda hoje é, Elizabeth tem atrás de si uma história de resiliência, coragem e um espírito combativo que a distinguem e mantêm de pé. Diz que nada é mais importante que a família, a sua tribo, um bom punhado de amigos e a arte. Nascida em Vila Franca de Xira, Elizabeth tem a infância enriquecida com longos períodos vividos na Ilha do Faial, nos Açores, e no Porto Santo, em Madeira. Na adolescência vai mais longe, passando algum tempo em Luanda e Joanesburgo. O 25 de Abril apanhou em Lisboa a estudar arquitetura. A Madeira é dos primeiros lugares para onde vem trabalhar na Direção Regional dos Assuntos Culturais. Casa-se depois com o Maurício Fernandes, de quem tem dois filhos, a Vanessa e o Guilherme. Vai mais tarde dar aulas de educação visual e é mais ou menos nesta altura que se divorcia do pai dos filhos. A carreira política vai ganhando terreno na sua vida e é como militante do PS que se torna na primeira mulher a ser eleita para a variação da Câmara Municipal do Funchal. Fica a liderar a oposição até à saída do professor Virgílio Pereira no verão de 1994. É quando Miguel Albuquerque toma as rédeas dos destinos da idilidade. A entrada de dois novos vereadores do PS no elenco para pôr na ordem Elizabeth Andrade, porque a vereadora conseguia ver aprovadas algumas das suas propostas e achavam que não fazia verdadeira oposição ao PSD, leva a entrar em rota de colisão com os socialistas da Rua do Surdo. Sai pouco depois do PS e da variação e casa-se com Miguel Albuquerque, de quem tem dois filhos, o Martim e a Isabel. Foi um período de grande produtividade em equipa, na política e na arquitetura e no projeto familiar na Costa Norte. O divórcio de Miguel, em 2009, coincide com a crise económica que o nosso país atravessa nesta altura, com graves consequências também para o setor da construção civil. Elizabeth arregaça mangas e atira-se à gestão da empresa turística do Norte e faz a exploração direta do restaurante. A venda do alojamento hoteleiro no Arco de São Jorge em 2017 deixa um pouco mais livre então para outros projetos, embora se mantenha ainda ligada à empresa. Elizabeth, obrigada por estares aqui conosco no Velha Guarda. Muito. A primeira pergunta seria agora, o que é feito de ti? Agora continuo, a, continuo a gerir as minhas coisas, a minha família, eh, as empresas, Tu o ajudas alojamento local, continuo a dar apoio à escola de dança do Funchal, que é o projeto da da tua filha. Vanessa e é um projeto que me entusiasma muitíssimo. E eu estou lá a dar apoio ao estudo às crianças que frequentam o ensino básico. E pronto, e tenho E os meus amigos, tens mãos cheias, continuas, tu sempre tiveste uma vida muito ativa tenho a minha tribo que me ocupa bastante, que é uma coisa de e é que eu uma gosto grande muito. tribo, E é uma é, grande tribo, é uma grande é tribo. muito bom. Tu poderias fazer qualquer outra coisa na vida, mas teria que haver sempre crianças, teria que haver sempre filhos, teria que haver sempre Há sempre. netos, não é? Por isso, o apoio ao Nunca estudo, no fundo, é um fez. prolongamento daquilo que tu fizeste É, em casa a vida toda. porque na realidade é verdade. Ah, Mesmo quando. É que é desde sempre, de facto. Ah, Quando casaste com um- o Maurício, já ele tinha dois filhos. sim. Eu sempre casei com um pacote Vinhas com que o sempre Vinha pacote casei com um completo. pacote. nós dizemos muito, traz Exatamente. bagagem, Eu fui, traz fui bagagem, ganhando, fui mas não é ganhando, casado. fui ganhando filhos, fui adotando os filhos dos dois maridos que tinham filhos, claro. Portanto, eles são oito, não é? Tu consegues sempre manter uma boa relação com todos eles, não é? Muitas vezes estão eles contigo. Ah, filha, sim, porque eu acho que, para já acho que é uma coisa que só as mulheres é que conseguem fazer. Bem verdade. A criação das tribos, então nas famílias modernas,
Se não são as mulheres a constituir, não existe. E é preciso, porque quando nós assumimos a relação com um homem que tem filhos, nós temos que pensar que aquelas crianças, quando estão connosco, estão afastadas das suas mães. E portanto E, nós portanto, temos a que nossa estar. responsabilidade é em duplicado, do ponto de vista afetivo. Se tu fazes isso, acabas, acabas por criar o espírito da tribo, porque eles sentem que fazem parte da vida, da nova vida do pai, não é? E sentem-se integralmente, fazendo parte dessa vida, e os irmãos são os irmãos. Se tu não querias isso, esquece. E é o que lhes fica depois, não E é? é o que lhes fica, Quando na idade eles adulta. são oito. Na realidade, os das pontas não são nada uns aos outros, mas eles afinam se alguém põe em causa a irmandade deles. É interessante, é. E hoje já são homens e mulheres, mas afinam a sério. Se alguém Sim, a lhes mais diz nova tem que, 22, não se é? alguém lhes diz que não, mas tu Não, tu não és és bem irmão, adotada. são meios irmãos, ou tu não és, são os das pontas, não é? Não são nada uns aos outros. Claro, Do claro, ponto claro. de vista, Sanguíneo. oficial, Sim, oficial, não é? Mas afinam e fazem eles muito bem, que eu cá também afino. mas tem muito a ver, tem muito a ver com o conceito que tu acabaste por instigar, por trazer. É verdade, eu acho que sim. Eu tenho isso, por Eu exemplo, acho em que sim. relação à minha mãe, que nunca disse mal do meu pai. Portanto, os ressentimentos guardam-se ou resolvem-se, não se trazem para os filhos, essa é que é a verdade. E tanto que com a segunda mulher do meu pai na Inglaterra e com as minhas duas irmãs inglesas, eu às vezes até me irritava quando me diziam, mas elas são só meias Mas irmãs. E eu só, dizia, eu não detesto que sei, alguém diga são só. são só Que é duas isso? meias irmãs. E Até eu porque no recordo-me de teu caso pensar. Nem és minha sabem, mãe. nem sabem do que é que Eu estão a não, eu falar. não me recordo, exatamente. Não sabem E do eu que é que estão a recordo-me de falar. pensar, mas no meu coração, o que é Meia? Eu lembro-me disto, são tão queridas para mim. Pá, passo menos tempo com elas porque elas Como continuam na qualquer irmão que Inglaterra está mais e eu longe. já Não não é? estou. Mas até a minha filha vive em Bruxelas agora e é a única que eu tenho, quer dizer, de facto. O Portanto, que é outros filhos engraçado, vão o que é vão engraçado ser por nisto é que sair. eu de repente dei por mim a pensar, isto é quase mais pessoal, não sei se interessa a muita gente ou não, mas curiosamente o que nós os três temos em comum é que nos damos muito bem com as ex-mulheres ou com as mulheres dos nossos Sobretudo com as ex-maridos. sogras. Eu Com os estava muito bem com ex-maridos, as porque sogras. eu sei que, por exemplo, a Elizabeth tem uma excelente relação com a mãe das duas filhas do pacote, do segundo E tenho pacote que uma começou a excelente comprar. relação com a mãe dos mais velhos, com a Evangelina. Exatamente. Ainda este fim de semana estivemos juntas em Exatamente, casa porque da. só isso é que Porque faz é sentido, assim, não é? porque nós É uma acabamos por questão de estar respeito, todos não é? juntos nas casas dos filhos de cada uma. Nós somos Isso é uma giríssimo. tribo constituída por mim que sou chefe da tribo, já percebi, tudo bem, mas tenho duas Alguém tem de adjuntas, ser. tenho duas adjuntas, São as mães que dos são teus as mães enteados, das, dos das enteados. quatro, dos quatro enteados que eu adotei, porque adotar não é um papel passado, Não. É o é de coração. facto É uma decisão do é uma coração. decisão afetiva, não, E acha até inteligente. De que é que nos serve? Às vezes eu pergunto, quando vejo uma mulher com o imenso ódio do marido, ex-marido, porque já agora é ex-marido, não é está bem, marido, é as pode estar mulheres. decepcionada. Exato, não nem é o Pois, ex-marido, são é, as mulheres. é, São nós, as é mães verdade. dos Mas filhos. às vezes penso, mas o que é que te levou então a gostar daquela pessoa? Não pode ser assim o tal monstro que tu descreves agora. Também não pode ser. Na Podemos altura estar tinha muito alguma coisa decepcionadas boa e que tu gostaste, ressentidas. não é? Alguém que a gente gostou. Eu acho que de facto fica no Não, fim não, só o é assim, respeito. é que tu Há, vais depois dessas mulheres. Tu tens que respeitar a vida que que houve, existe, que que essas mulheres existiu tiveram com antes. o homem que agora te calhou, não é? E portanto, ela faz parte da história. Exatamente. Ela tem dois filhos com aquele homem. Se os filhos são para ser respeitados e mimados E e queridos. apoiados, Né? quer dizer, são a mãe deles. A mãe deles Exatamente. tem que ser respeitada. Isso é esta tua forma de ser, de encarar as coisas boas e as coisas más que aconteceram na tua vida, como acontece na vida de qualquer pessoa, Sim, claro. todos nós temos. É isso que te faz tão forte, ou tão positiva, estás sempre a sorrir. Olha, porque tu sabes, A sorrir mais para a eu frente. detesto a infelicidade à minha volta. Exatamente. Eu reajo muito mal com as pessoas negativas, com as pessoas
com a tristeza alheia. O mal não é voltar-me contra a tristeza deles, mas faço tudo e mais alguma coisa para os tirar dessa tristeza, se calhar até por uma questão egoísta, porque eu lido mal, Mas estás, Quanto já tempo? estás lido mal qualquer com, coisa. lido Estás. mal, e portanto, o mais importante para mim é assim, eu preciso ter uma energia muito positiva à minha volta. Exatamente. E, portanto, faço tudo para que essa energia seja positiva. E isso, eh, relativamente que, àqueles que eu amo, de facto, eu não consigo estar bem se algum deles está mal. Sim, Então, toca ajudar. toca a pôr tudo para cima, que é para tu estás em cima também. Às Porque vezes senão vais. é o efeito Não esponja e quer és dizer tu que que és tenha. Portanto, é levada para uma baixo. questão, eu acho que é uma questão de natureza. eh, Eu acho que é uma questão até de uma certa inteligência. Opa, Isto não chama-se a sei, inteligência sim, emocional. A inteligência emocional provavelmente porque é tu saber não lidar com as podes. situações. Tu tens situações dramáticas, sim, Todos nós senhora. temos, já tivemos. Mas, pá, eu uma vez li numa livraria, estava a folhear livros para comprar e sabes aqueles livros de autoajuda? E eu peguei naquilo, abri, assim, como é que é? E imagina que acertas num parágrafo em que mais ou menos estava escrito isto. Ah, como é que lidar com a infelicidade, com as coisas más que te acontecem. Imagina qual era a pior coisa que podia acontecer neste momento. Não foi isso? Então está tudo bem. Olha que giro. E eu Sim. fechei aquilo, vim-me embora, não era Já preciso, não precisavas comprar o porque eu livro. já tinha apanhado a lição da minha vida. Ela já não precisou E na comprar o livro. realidade, nessa altura, eu já tinha filhos. Isto foi um pouco, foi na altura do divórcio com o Maurício. É assim, qual era a pior coisa que me podia acontecer? Alguma coisa com os Pelos miúdos. filhos. Claro, A morte, o um acidente, uma desaparecimento, um coisa qualquer. acidente que os pusesse Incapazes. imobilizados. Isso é Sim, que é não a pior. foi nada disso. Epá, bate palmas e avança, porque de É só uma facto fase da és uma minha pessoa vida. feliz. É, E o teu objetivo neste momento é fazer aquelas duas criaturas felizes. E exatamente. portanto, se aquelas duas criaturas, tu somas mais duas, e depois mais duas, e depois mais duas, tu tens uma obrigação Para com essas pessoas que para entraram na tua vida. Ou que tu de entraste na causar delas. felicidade, Exatamente, é por uma questão egoísta também, porque não consegues lidar com a infelicidade deles. Isso é exatamente. a única coisa com que eu não consigo lidar. Tu és uma pessoa. Qual é a tua relação? Eu costumo dizer isto. Para mim, não há nada pior do que as pessoas. Acho que há muita gente mal agradecida. A ingratidão é terrível. Ingratidão. Mas é assim, mas tu vais lidar com isso a vida toda. Sim, vais ter E sempre. vais apanhar com isso e ou ficas a moer no assunto, Ou segues para a frente. ou segues, porque a ingratidão não é uma coisa tua, é de outra pessoa. Temos É, pena, porque na realidade, fizeste tu porque sabes que eu tinha fizeste. uma avó que era iletrada, mas lembra-me dela me dizer: filha, tu foges das pessoas infelizes, porque são normalmente más. Não é más. São ressentidas e Elas invejosas. vão-te prejudicar na tua vida. É verdade. Isto, É verdade. tu às tantas não percebes? Na altura não percebes, coitadas das pessoas, não é? São infelizes, eu não vou cuidar delas, não é? Mas não, é verdade. Porque É normalmente como a inveja que eu não percebia de não maneira se nenhuma. consegue Quando eu era perceber. miúda, eu achava, eu estava no colégio, ensinavam-nos os mandamentos e os pecados mortais e não sei o quê. A inveja era um pecado mortal e aquilo a mim fazia uma confusão, nem sequer percebia o que era. Agora consegue-se Porque eu era perceber. capaz de dizer às minhas colegas que tinham ido passear para Paris ou tinham, o namorado tinha uma moto, ou, sei lá, aquelas coisas. E eu dizia assim: ai, credo, que inveja que eu tenho de tu. Porque eu Mas passei o fim de semana, não fui a lado nenhum. E isto para mim era o máximo. E como é que isto era Para pecado? ti a inveja acabava ali, não é? A inveja acabava ali. Até mas tu percebes que de facto a a inveja dimensão é mata. assim, mata. Há Mata e pessoas leva. tão invejosas, tão invejosas, tão invejosas, que conseguem descarregar aquela Aquilo é uma energia negatividade toda em negativa. cima das outras. O E que problema tu é isso. tens xoxo. Sentiste isso na Câmara do Funchal, quando tu começaste a ser a primeira Foste a primeira vereadora mulher. mulher numa Câmara de uma cidade Não pequena, com senti 100 mil das habitantes, mulheres. sentiste dos Não homens? senti das mulheres. Sentiste ameaça? Estranhamente, porque eras uma mulher bonita.
E continua a ser. E continuamos a Epá, mas ser. isso, E ok. é porque as únicas invejas que nós sentimos mais numa certa altura da nossa vida têm a ver com aquela gaja é boa. Opa, eu não sei, Raiva. eu Não era era bem esse tipo. resolvida, bem satisfeita, bem feliz. Bem, Gostei imenso. Tu disseste aí que às tantas entraram dois vereadores, hum, não, tinham sido os vereadores que tinham sido eleitos comigo. sim, 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 na tua Era o equipa. cabeça de Votaram lista contra e o ti. número dois, Uhum. que não tendo ganho, nós quase que ganhamos. Quer dizer, nós ficámos 5-4. Exatamente, foi uma Oh, altura em que se dá, exatamente. Entretanto, eles, como não ganharam e como não estavam para fazer oposição, foram às suas vidas fazer mestrados e gabinetes e não sei o quê. E eu, tudo bem, ela continuaste. fica para ali. E E eu, na entraram duas pessoas para realidade, comecei substituir a aquelas fazer duas. propostas, não foi algumas, era tudo o que eu levava, Era era bem, aprovado. era bem, era. Eu tinha feito todo o programa de urbanismo da candidatura do PS, portanto estava super à vontade e sabia exatamente Estavas quais eram as no teu coisas que campo, eram. ainda por cima. Não, ainda por cima não é só isso, é que o urbanismo, aliás, eu dei uma entrevista na altura que foi um sururu No desgraçado, quer Jornal dizer, da do Madeira. ponto de vista do urbanismo, Gostaste bem que eu diga que não isto não tem uma há, memória de não elefante. há, não, Em que a capa era o que o presidente da Câmara da altura tinha sido o melhor presidente da Câmara desde o Fernando Ornelas, que por acaso veio a tornar-se marido, mas pronto. sim, mas que por acaso eu continuo a achar que o Miguel Albuquerque foi, na realidade, o melhor presidente de Câmara que nós tivemos, provavelmente desde o Fernando Ornelas, mas é verdade. E continuas hoje, mesmo, é E é isso que eu verdade. digo. Mesmo divorciado de Miguel Albuquerque, as Não, coisas são mas para se isso é uma dizer o bom, coisa. positivo, nada de Com misturar as certeza. coisas. E achas isso em relação ao presidente do governo? Também só temos dois para comparação. Um com 37 Eh, anos, outro com um ano e meio. A verdade é que são o Varnelas Camacho e Alberto João Jardim. é Ele é o verdade. melhor presidente do governo. Não. Eh, eh, não sei, acho que até ele próprio deve estar um pouco desiludido com a forma como as coisas Estão a acabaram correr. por correr. Eh, pronto, Como é que tu vês neste momento a política regional? Já que já saltamos para a política, epá, tu andas distante disso tudo. eu fui-me distanciando, talvez por isto mesmo. Há Uhum. uma certa Desencanto. o desencanto. Desencanto, não é? Desencanto, não é nem mal, eu acho que as pessoas todas, Acho que as pessoas acho estão que os políticos desapontadas, todos me desencantaram porque desiludiram. me desiludiram, É porque exatamente. eu comecei na política aqui na Madeira, numa altura extremamente interessante, Exato. quando tudo estava a começar. Mas havia convicção, mais convicção. Havia sobretudo convicção. Exato. Ah, as pessoas ainda não tinham ganho, porque pelos vistos é normal. Ah, ainda as coisas eram como se sentiam. A luta era como se sentia. E a Madeira estava à frente. Isto não é o Isso foi o quê? Madeira Fim dos anos first, 80? mas era mesmo Sim, Madeira primeiro. ah, Fazia-se eu tudo acho que pela nós nem sequer ilha. pensávamos nisso. Havia muito. Repare, eu estava na oposição, Sim, tu portanto, estavas no PS. mas eu estando na oposição, havia de facto respeito. Eu lembro-me de E algumas responsabilidade. picardias que, claro, sendo cubana, entre aspas, não é? Tinha acabado Ah, de pois chegar. ela vinha do Sendo continente. cubana, o Alberto João de vez em quando Ai, é que vai. atirava-se para cima e eu, em vez de me irritar ou não sei o quê, respondia à letra e fazia humor com as coisas e tal. E portanto, ah, tudo, e depois via o líder do partido. Tinha gente muito boa, João Conceição, Luís Amado, Os sei lá, históricos os do Era um PS. históricos partido que ainda do estava histórico. inteiro na altura. Achas que é isso que está a faltar Ah, agora ao PS e é por isso que o oh, PS filha, nunca é vence assim, eleições, nem nesta altura? ai, ah, Nem nesta altura consegue aproveitar esta à fase. medida que fui avançando, e então quando cheguei à Câmara e comecei a ser confrontada com a crítica permanente de que eu não deveria fazer nada e a minha argumentação, não, eu fui eleita com Para mais fazer dois alguma coisa pelas pessoas. por 30 e tal por cento da população na altura. Eu tenho que trabalhar para elas. Não quer saber se estou na oposição, se não estou na oposição. Eu vou estar na oposição Que é o que quando eu não digo. concordar com as coisas e hei de estar na posição quando concordar com elas.
Diz-me, Ouve, Porque o chegou ao interesse ponto, maior, chegou ao ponto de eu, por exemplo, eu fiz a proposta e o desenho, eh, o primeiro esquiço da ligação, fazer uma promenade da, da Praia Formosa até Câmara de Lobos, ok, que foi aprovado. era Olha que isso que eu te ia giro. perguntar. Qual foi a obra dessa altura que mais te Ah, marcou? ah, e essa marcou-me por vários motivos. Primeiro, porque o Virgílio Pereira, que era o presidente da Câmara, portanto, que foi aprovado por unanimidade, e o Virgílio disse-me: Elizabeth, trata com o Miguel, que era o vice-presidente da Câmara, ah, para mandar isso para os serviços, portanto, para Para orientar, começar a desenhar. porque ele acho que ele tinha na altura a parte das obras municipais. Ok, comecei por conhecer, por me dar mais com o Miguel nessa altura. Ah, e, e a minha obra foi para a frente. E, surpresa das surpresas, todo o PS contra mim, mas da porquê? direção, Em porque eu vez de não tinha estarem nada que estar a orgulhosos trabalhar para para fazer o obra PSD. para o PSD Então, vamos inaugurar, fazer e política só por revanchismo chegas à inauguração, recusaram-se a ir à inauguração, porque era uma obra do do PS, da PSD. Câmara do Mas PSD, então e fui eu à foste inauguração sozinha. E sozinha, elogiada. E elogiada. elogiada, nem sequer sei, Mas, fui não, porque não, tenho na que altura fazer. foste Mas, elogiada. mas então, nós estamos a fazer oposição com políticas que não têm nada a ver com o interesse da população, mas terra queimada. Tu Também, não mas podes ser nunca, então, mas mas é o que se isto passa, política, isto é então, falta de mas é o que se convicção. passa até hoje, por isso é que Exatamente. Mas as tu pessoas não tens são o PSD estúpidas. na direção da dos destinos da região autónoma da Madeira, por culpa exclusiva do PS. Exatamente, que é isso que nunca se assume. Sempre eu Ainda há bocadinho achei estava a isto, tomar café à tua sempre eu espera, achei isto. estava uma pessoa Não com é alguém a que dizer seja, isso. é verdade, Estava um homem a dizer, mas isto é como é que verdade. estes burros, não preciso estar a dizer o termo, também não é o melhor, mas pronto, as pessoas quando estão no café a falar com os amigos, Marina, por amor de falam com Deus. os termos, todos o homem coitado dizia isto, claro que eu não devia ter dito, mas como é, ele queria dizer, como é que se pode ser tão estúpido que não se ganha as eleições agora, 50 anos depois? Era isto que o homem não estava a falar ao microfone, estava a falar com o amigo dele ali no café. Pá, da mesma maneira que E é isto tu são as sabes a pessoas, isto é o única vosso coisa, pote, é o quando que as eu pessoas digo que dizem. estou desapontada. Tem a ver com isto também. Estou desapontada por vários motivos. Porque eu estaria à espera, por exemplo, que Miguel Albuquerque agora fosse mais entusiasta, porque o entusiasmo pega-se, Exatamente, é positivo. é positivo e tem reagido, no fundo, anda um pouco acossado, não é? Pronto. Mas não é de agora. Isto agora são circunstâncias que são desagradáveis e que as pessoas reagem. É sobretudo magoa. Nem sequer sei o que é que quer dizer sobre o assunto, portanto, tudo bem. Mas quando pega, eu estava à espera de mais entusiasmo, mais convicção e Dele menos, ou coletivo? Começando para dentro ao coletivo, não é? provavelmente, epá, porque eu acho que estas coisas são. É o espírito de equipa, É, pois é, Contagiam. epá, não é a sei, energia positiva mas é que depois contagiante. entra como toda a gente. É Começam, é o jogo das cadeiras, é o não sei quê, agarrar-se e ao as pessoas poder. perdem. Não, Não. estou a falar do início mesmo. Uhum. Ah, em vez de entusiasmar com coisas que faltam de fazer, não é? A começar logo a se deixar impressionar ou dominar pela parte negativa, ou seja, não posso fazer isto porque aquele diz mal, ou não sei o quê. Não sei, acho que falta convicção, mas agora é geral, não tem É a ver geral, com ele, está em tem a todos os ver setores. com todos. É que eu olho para todo lado, são excelentes pessoas, tem montes de gente na política, porque eu criei amigos no PS, no PSD, na Com CDU, quem continuas a manter um bom na, relacionamento. no UDP, pá, e as coisas parece que foram morrendo. A malta nova que veio substituir a malta da minha idade, não, pá, Mas isso é não uma tem coisa, lá, não tem, não. o que é que lhes falta? Porque eu vejo isso, por exemplo, na Alemanha, vi lá 17 anos, não é? E esse egal, este desinteresse, mas quase, sabes, a minha avó usava um termo desamor.
é. quase que não há, mas houve, tens que lutar pelo teu país, és tu que vais ficar aqui quando nós nos reformarmos. E depois a gente ouve respostas do género, olha, oxalá não vivas muito para nós não pagarmos essas pensões todas. Quer dizer, que eles já lutam contra as pensões dos que trabalharam. Os países fizeram-se com as gerações antes da nossa até. Foram eles que fizeram a geração, aquela geração pós-guerra, reconstruir, no caso a Alemanha, reconstruiu a Alemanha com todas as críticas que se lhes possa fazer. Trabalharam para fazer o país que é hoje e começa a cair pelo desencanto, desinteresse e a falta de estímulo Para os dos mais novos. jovens de rabo gordo sentado no sofá. Elizabeth, Sentado no deixa-me sofá. voltar à pergunta anterior, porque com entusiasmo esqueceste de te responder. Qual foi a obra que mais gostaste de desenhar nesse tempo que tiveste a trabalhar de perto com a presidência da Câmara do Funchal? Não, obra O que é que não. existe teu aqui nesta cidade? Isso não tem a ver com a Câmara, tem a ver comigo, com a arquitetura. Não, eu estou a dizer que naqueles momentos em que tu foste vereadora é que Não, não, apresentavas vou lá. trabalhos, Não, além da tratar. promenade da Praia Não, Formosa. essa talvez seja a mais específica, a mais importante. Mas não, porque era coisas, sei lá, já não me Pôr lembro. flores na cidade, por exemplo. Hã? Pôr flores na cidade, por exemplo, foi na tua altura. Não sei se foi tua Epá, culpa, não mas sei. foi na tua Não. altura. E na altura Houve tanta dizia-se coisa, sempre por que tinha a amor de ver Deus, contigo. tem tanta coisa a ver. Foi uma altura tão rica. Porque não te esqueças, nós tínhamos o Raimundo Quintal É na verdade. Câmara. Ah, e fez tanta diferença. E tu sabes que o entusiasmo era um matou de esfola, mas isso incluía, A variação da maioria. exatamente. Portanto, eu rapidamente comecei. Eu sou uma mulher de fazer. Eu não conseguiria nunca passar o tempo na oposição. Sobretudo a fazer aquilo que eles achavam que a oposição deve fazer. Que é bota abaixo. Epá, não consigo. Mas Eu não olha, consigo. Eu tenho que criar coisas, não é? E é assim com a arte, é assim com a vida, é assim com a política. E é engraçado porque dos dois casamentos que tive, foi sempre uma relação de equipa, de equipa em que estávamos a criar projetos comuns. projetos, nem sei se são, sim, são comuns, Sim, naquele porque momento, no pelo fundo menos, uma pessoa entusiasma-se com a coisa e tu e fazeres, dedica-se. tu É, fazeres e veres aparecerem avenidas e veres aparecerem promenades acho que isso é estás ver sempre, a Madeira estás crescer. sempre É. de acordo, tu dizes isso se fizesse não sei o quê, e depois de repente já ninguém sabe quem é que deu a ideia, porque está tudo a trabalhar para a mesma coisa, porque é uma coisa gira. E isso, Mas isso era um isso, motor. isso era muito bom, isso foi muito bom, ah, e fez-me de facto afastar de um lado para me juntar ao outro, e na realidade eu hoje faria tudo outra vez. Tu não tens Não arrependimentos em relação ao passado. Farias tudo como fizeste. faria, porque eu fui feliz. Eu tenho sido feliz. Mesmo, toda a gente tem momentos de infelicidade muito grandes, não é? Mas das duas, uma, ficas parada ali. A Ou remoer. fechas o livro e segues em frente. Não, não faço Já ali. nem compras o Eu livro, nem como é que sequer, é? eu nem sequer isso. A pior coisa que podia acontecer não aconteceu, fechas o livro e vais-te embora. E vai Como para é? o livro e vou-me embora, porque Exato. na realidade tu tens é que ver do que é que na tua vida tens tantas coisas boas para lembrar, até das pessoas, não é? Sobretudo as pessoas, não é? Quando se tem um bom Sobretudo punhado as de pessoas, amigos. como é evidente, porque tem a ver sempre com as pessoas. Para mim tem. Mesmo na política tinha. Eu não consigo trabalhar com quem eu não gosto. Tu há Impossível. dias dizes-me uma coisa que é interessantíssima. Quando andavam em campanha, havia um relacionamento entre os diversos partidos, os Isso era candidatos era nas divertidíssimo, campanhas porque políticas. nós, Eles juntavam-se todos ao fim do olha, dia, as bandeiras todas unidas num canto, e Iam todos tomar uns sentavam-se a copos. separar. E houve, estavam. era assim. Isso era um tempo No, muito no, giro. no, ini- no- no início, quando a gente ainda corria para pregar Sim, cada um a cartazes lutar pelo seu com partido. vassouras É. e água e cola e não sei o quê, eu lembro-me da gente chegar ali ao Largo do Infante, né? E quase que nos agatanhávamos uns aos outros para ver quais é que chegavam primeiro aos 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 príncipes. placares.
quase que andavam à pancadaria, porque Não havia placares predestinados não para havia, alguém. exatamente, era quem chegasse primeiro e toca Lava andar. aos seus. A Maria Joana Nascimento, que era a mulher do Fernando Nascimento, que estava no teatro, era do PS e grande amigo do Virgílio Pereira, ah, levava sempre para estas campanhas uns tupperwares com bolo partido aos quadradinhos. E nós acabávamos sentados no passeio, PS, PSD, CDS, CDU, não é? UDP, UDP, mais UDP UDP do que era CDU. mais UDP. Sentávamos todos ali no passeio à volta, toda a gente a comer bolo, Sandezinhas e e bolo. os bolinhos da Maria José. Ah, quando foi para ser, quando fomos eleitos para a Câmara em 93, na campanha, ah, eu, é assim, já era amiga da Teresa, da Paz, sei lá, de tanta gente que havia ali no PSD, do Adolfo, sei lá, Especialmente ligados à eu cultura tinha também. gente Sim. muito amiga que estava no PSD, desde sempre, não é? Pronto. E então lá íamos nós para as campanhas, calhámos todos na mesma campanha. Sou amiga de casa do professor Virgílio desde que vim para cá, em 20. Há uns anos Ah, já. e portanto, estás a ver, ele era o candidato do PSD, E, no entanto, eu era ias do à PS casa dele. e nós da maior. E acabávamos as campanhas, encostar as bandeirinhas do PS, Pois PSD, tudo eu, como encostado lá em cima de Santo jornalista, António era as e bandeiras nós nas encostadas ao cervejas, canto. sabes? Era, opa, A foto para um jornalista ver aquela imagem é fotos uma foto. fazia. As bandeiras todas encostadas, todas umas em cima das outras já não importa, e todos nós somos pessoas ali a lutar Tu pela sabes, Madeira. Eram apenas pessoas a lutar eu com as desse, suas convicções. eu desse espírito. Já não Tenho tens francamente saudades. saudades. E o meu desapontamento, a minha desilusão está em que eu não vejo isso, não vejo a malta nova divertida a fazer as suas campanhas, a fazer. Já nada é divertido. É incrível. Às vezes vão buscar Mais umas piadolas egoístas. chatas e eu não sei o quê. E depois há uma coisa, há uma certa crueldade. Muito. Eu nem falo de falta de respeito, há uma certa, o que eu noto mais há crueldade, sobretudo porque os meios sociais são para mim tão covardes. Tu escondes-te, podes achar pelo teu nome e dizes, deitas cá para fora o veneno que guardas e disfarças no dia a dia com sorrisos cínicos. Isso Há uma também. grande falta de respeito e há, sobretudo, uma Completamente. crueldade nas palavras, na forma como se fala uns com os outros. E tu vês isso abertamente na política. Parlamento Nacional, tu vês aqui, tu vês em todo lado. Isso é uma coisa que vem com os parlamentos, desculpa. É Acho que verdade. todas as pessoas, quando chegam aos parlamentos, acho que perdem um bocado o discernimento. Tu começas a ver as Coreias, toda a batatada, começas a ver a Turquia, toda a batatada, Mas nós depois pensamos isso começas é a nos ver países aqui. quase que de terceiro, não é? Coreia Mas não é, mas assim, pronto. Portugal acabou-se de transformar num país terceiro mundo. Tu Não viste terá durante sido muitos também a anos, consequência também da na aldeia Assembleia aqui, global? não sei se estavas ou não na Alemanha, mas lembro-me daqui de haver deputados que entravam em cuecas no Parlamento com relógios para entrar ao Mas- pescoço. Portanto, essas Eu pessoas ouvi falar. são pessoas que desdignificam a política e a vida É política. tirar-lhe Não te a estava a ver agora. dignidade. E não estava a ver agora a Elizabeth entender-se num Parlamento onde as pessoas tratam-se mal umas às outras, onde as pessoas Sabes uma prometem coisa? porrada lá fora. Nunca quis ir para o Parlamento. É Porquê? Porque não te engraçado. encantava. Olha, eu Eu fartei, preciso de fazer coisas. Não exato, é de falar e sobre não elas. falar sobre ela, Não é de falar sobre deitar elas. Eu preciso fazer abaixo. coisas, não Fazer é? coisas, Pronto. fazedora de coisas. Mas, por Ah, exemplo, eu recordo-me de estar a cobrir pela RTP Madeira a Assembleia Regional e de quase que pedir ao meu operador de câmara: olha, não filmes aquilo lá porque os gajos estão a dormir, ou estão a ler, ou estão Sim, não havia telemóveis na altura, não era ao tão telefone. E, portanto, democratizado. isto é de uma falta de respeito para com quem elegeu. Fui dar o voto e não é por isso olha, mas também. tu sabes que. Achas que a abstenção tem a ver com Hum, tudo este desencanto, também, com tem tudo tudo. isto? Sabes que há um. Se calhar nunca chegou a acontecer, nós achávamos que era assim, ou não quer dizer que fosse tudo bom e agora tudo mau, não é verdade. Também não é assim, é Também verdade. não é. Também não exageremos. Mas eu acho que há um discurso que deveria ser feito por todos, até ser interiorizado, porque não é. Qualquer pessoa vai para a política ou assume um cargo político, está ao serviço dos outros. Exatamente. E, portanto, é pago pelo dinheiro dos nossos impostos para gerir Mesmo aquilo que que é signifique que do os políticos nosso ganham mal, interesse. vai Seja quem por for, ganha vocação. mal ou A bem, política o devia ser uma problema é vocação. assim: quem não quer ser lobo, não lhe veste a pele.
Ninguém é obrigado a ir para a Ninguém é política. obrigado a ir para a política. Exato. Portanto, vai para a política, tem ou vai com o sentido de serviço público, ou então está tudo feito, que é o que acontece agora. Exato. Desapareceu, o interesse está, em primeiro lugar, O cada tacho? um. Não, nem é o taxa, Aquilo é a é já importância de o cada um. Não, conforto. é As pessoas cada estão um. confortáveis. Depois, a jogada do próprio partido, que tem a ver com isso mesmo. E as pessoas são muito interessantes durante a campanha eleitoral. Depois tu tens o dia das eleições, e se tu reparares, nesse dia à noite, tu deixaste de ter importância. Já fazem o que querem, já se juntam com quem querem, já se estão marimbando quem é que votou em quem, o que é que a população disse ou deixou. Esquecendo-se Ou seja, que isto se vê do outro até às lado. próximas eleições, Mas as pessoas já ninguém sabem. quer saber da tua opinião. Logo, tu explica-me como é que as pessoas que vão chegando a essa conclusão, das duas, uma, ou vão votar por teimosia, ok, Por dever por, cívico, por, por, dever por, cívico. por clubismo, não é? E porque se lhes meteu na cabeça que é um dever cívico. E eu Uhum. pergunto assim, será? E onde é que está o Então dever cívico do político que não te representa no fim? sou eu que tenho a obrigação de votar, ou quem lá está, ou quem quer ir para lá, tem que me convencer De que da utilidade do seu do meu próprio voto. voto. Porque para eu votar e para tanta gente votar, houve muita gente que lutou arduamente para que eu tivesse esse direito. E esse direito, neste momento, está a ser utilizado por outros cujos interesses não são os meus Exatamente. e para E quem eu muito não menos os valho nada. nacionais. Então, eu às vezes costumo brincar e dizer, quem me dera liderar um movimento de não voto. Era, Ninguém ia votar. Vamos o que lá é que ver se o acontecia? pessoal se consegue entender Não nisto. é o que está neste Ninguém vai momento na votar. Deixa lá ver mente. se fizeram o que Deixa, tinham prometido. deixa lá ver O que é que se acontece? estes tipos conseguem eleger só com os votos do seu aparelho partidário. Boa Todos. pergunta. Mas não é E neste o que é momento o que que se fazem sente, com o isso? sentimento Não, é geral evidente que aqui isto, não, na Madeira isto da é uma É brincadeira, uma é uma brincadeira e utopia, esperemos que fique porque, por aí, filha, porque é olha que impossível. a É impossível. abstenção vai crescer. É o Não, meu é receio. impossível. O problema é que a abstenção está a crescer, não com esta convicção e por causa Vamos lá disto ver que eu o que é que estou a eles fazem dizer, agora. não, mas pura e simplesmente por desinteresse, não querem saber. Não querem saber, porque já perceberam que Vai dar tudo ao mesmo. vai dar, não é ao mesmo, é àquilo que for interessante para os que forem eleitos. Na altura, exatamente. Se perceber? Independentemente de quem quer que seja. Exatamente, não tem mal. Eu não estou a dizer sequer mal. Eu, se estivesse neste momento na política, provavelmente estaria a passar graves dificuldades. Eu tenho ainda consigo ter algum respeito pelas pessoas que estão a ocupar determinados cargos, porque eu até entendo que não percebam muito bem como é que vão de fazer a coisa. Como é que vão sair disto? Porque para já, todos nós estamos a ser altamente orientados por uma comunicação que nem sempre é correta. Portanto, se tu tiveres em determinado cargo e te passarem a vida a soprar nas orelhas e a explicar que tu tens que fazer determinada coisa de determinada maneira, porque é o mais correto, porque já a tua cabeça já não está, já não é a tua inteligência emocional que está a funcionar. Já estás a funcionar pelos politicamente corretos, por aquilo que é a tendência mundial. Houve. Falta-nos pouco para estarmos todos convencidinhos que somos um país de racistas. Falta-nos De pouco. maneira Tu nenhuma. abres, tu abres, e nós não somos Não racistas. somos, de maneira Nada, nenhuma. nada. E, Não portanto, somos. há quantos anos é que andamos? Eu acho que nós Mas temos aqui há uma anos certa e anos culpa e da anos de própria maus comunicação governos, social maus governos. e maus jornalistas. Provavelmente também, E como jornalista porque digo isso, é a minha convicção, nós ah, estamos a fazer mau jornalismo. quem é que manda nas sociedades hoje? E vi quantos anos é É que os nós temos de meios de jornalismo. comunicação. Nós falamos de desencanto Qualquer na política, nós político, temos algum desencanto no jornalismo e já temos mais de 30 anos disto. houve qualquer político, não é nada, se não tiver o jornalismo com ele, para o bem ou para Exatamente. o mal. E portanto, se quiser fazer o jogo
da opinião, do jornalismo, Que é que jornalismo dizer da não sei o quê, opinião, cada vez é mais. evidente que, Lobbyismo. Isto é lobby. exatamente, É portanto, lobbies. eu retiro-lhes a culpa. Eu Exatamente. posso estar desencantada, mas retiro a culpa. Não, as pessoas têm que manter o seu juízo, como é Então, tu evidente. terias Mas, ainda, não estou a dizer que tu irias fazer isso, mas não há mais gente como tu que pensa que a Madeira precisa de um movimento, de uma levada à mas era isso frente. que eu estava a De falar da facto, eu nem Madeira. O estou, momento eu dela é que sei, não voto. neste momento, Eu não, estava a falar da eu sei, Madeira. nós estamos a falar até a nível internacional. Porque olha a Era Madeira, quer exatamente dizer, isso. calma lá. Tu olhas à volta, vês as notícias e dás graças a Deus que estás aqui neste rochedo. Exatamente. Não quer sair Não me daqui. venham com falta de segurança, porque não sabem o que é falta de Não, tu, segurança. Acho que Tu estás Portugal não ligado sabe ao o que é setor falta de do. segurança. olha, eu cá quero. Tu estás O, ligado. o governo tem defeitos, não sei o quê. Tem, sim, senhor. A Sai, oposição sim. tem defeitos. Mas eu adoro esta gente, porque no cômputo geral e comparando com o que se vai ver Ai, por aí, ah. olha, pelo menos a gente aqui está sossegadinho. É Diz-me como uma dizia a coisa, minha avó, no cantinho do céu. se tu tivesses neste momento em Lisboa a exercer funções públicas, fosse na oposição ou fosse no governo, eh, como é que tu comentarias, se te fosse pedido, a situação dos imigrantes asiáticos no Martim Moniz? Achas que aquilo foi um exagero? Achas que era necessário, já que se fala tanto em racismo? Eu acho que há por aí muitos exageros. Eu acho que é sempre culpa de maus governos. Porque são os governos que têm que acautelar, lá está, o que é bom para toda a gente. Ah, e nunca chegar ao ponto a que se está a chegar, Exato. em que nos estão a virar uns contra os outros. Tu tens gente de um lado a dizer que eles fazem muita falta porque há falta de mão de obra. Entretanto, a nossa mão de obra especializada está toda a fugir. Nós Os temos pessoas nossos, para os emigrar nossos filhos, no geral, estão, tanto o país gasta fortunas nas na universidades. formação É, e exato. depois os nossos jovens vão Para os outros render países para outros que países. não investiram Portanto, nós nestes estamos a jovens. exportar mão de obra especializada ou Qualificadíssima. qualificada e estamos a aceitar mão de obra que não é tão boa. Isto, desculpa, é Isto vai se culpa de maus refletir governos. Não, eu não no sei, tecido não, social eu não, até. não é nomes, não é Não, nomes. não. E eu, Deus me livre, estar na situação em que tu me estás hipoteticamente a pôr. Nunca estaria a viver em Lisboa agora, nunca estaria na política agora, nunca faria nada. Portanto, Até porque o teu prazer continua a ser Flores e São Jorge, a Arte de São não, Jorge. não, o meu prazer, não, O não, que é que te leva não, ao eu Arco de São gosto. Jorge? Além do projeto que lá está. É a Ela, paz, é ela aquele quase todos os sossego. dias vai ao Arte de São Jorge. Vais- São as coisas que nos calham na vida e que nós começamos. Todo aquele projeto foi um projeto que começou com muito amor, que foi terminando, mas eu fiquei com uma parte. E fiquei com uma parte boa, portanto, eu gosto, ajuda-me a viver, porque Todos nós tenho alojamento precisamos, claro. local e tenho, pois, e ajuda-me muito a viver, não é? Ah, e pronto, Mas é eu mais um gosto. filho, Elizabeth. É Hã? mais um filho. O Arco de São Jorge para ti, aquela É, parte que tu ficaste, e é um filho Gostas daquela comum, gente. é uma obra. Não, lá está, a ver só. Eu, Pois, quando me sobretudo uma meto pessoa nas feliz. coisas, eu meto-me. com amor. E não é para abandonar a meio, é Não, mesmo não, nunca, não é? sabes que eu lido muito mal com a destruição. Uma Exato. das coisas Que me faz que me aflição. apoquentava era imaginar o hotel Quinta do Arco. Demolido, por Cair. exemplo. E eu ainda assisti, houve uma degradação grande, custou-me imenso. Foi um alívio quando, de facto, Foi aquilo vendido. passou. Mas foi um alívio maior saber que ia ser uma unidade hoteleira importante, que ia tomar conta daquilo e que ia revitalizar aquilo, como revitalizou, e eu sou muito feliz a viver ali ao lado e ver a minha obra bem, Que é O graças. teu isso filho mesmo. adulto, não é? Eh, todas as obras que eu fiz de arquitetura, a mais importante foi e que são parecidas. É a Quinta do Arco na Costa Norte e o Living Funchal Na Rua do aqui Comboio. na Rua do Comboio.
São muito idênticos. Ah, um é urbano, o outro é rural, não é? Depois, tive muita coisa que eu fiz. Fiquei sempre amiga dos clientes que construíram pronto, Os as teus obras, desenhos. as minhas, as coisas de Que arquitetura. deram corpo aos teus desenhos. E é muito engraçado porque, de facto, eu sou feliz naquilo que faço, sou capaz de fazer muita coisa, gosto de fazer muita coisa. Ah, eu, eu acho que uma das maiores sortes que eu tive na vida foi quando se deu o 25 de Abril e as universidades fecharam e tudo mais. E eu, como não tinha nada para fazer e como tive sempre assim aquele espírito romântico e tinha aquela minha paixão por África. ah, Fui-me inscrever na Cruz Vermelha e fui trabalhar para o Jamor, para o campo de refugiados. Fiz a minha tropa, não é? E foi talvez a experiência mais marcante, aquela que te, tu repara, tu estás no 25 de Abril, tudo à tua volta, é um Fervilha. ode, é um ode à liberdade que se tem, como nós agora vivemos bem, que não sei o quê, e tu no teu dia a dia estás a lidar com as consequências humanas de uma tragédia que para uns foi uma libertação e motivo de alegria e de celebração, e para outros se transformou numa tragédia de vida a serem Retornados, retornados. repatriados. Muitos deles nem eram retornados, que nunca nem conheciam Portugal de Portugal. lado nenhum. Tu tinhas essa vantagem de ter conhecido mais colónia antes do 25 de Abril, ou achas que isso não te serviu para nada nessa intervenção social que tiveste? Filha, não sei, eu acho que tudo serve para a nossa vida. Nós vamos fazendo Hum. de acordo com as nossas vivências, não é? As pessoas têm. eh, Tu não estás a pensar nisso, não é? É evidente que eu, se não fosse o 25 de Abril, eu teria ido para Luanda. Nem estaríamos aqui neste Nós Quando programa. estaríamos acabasses, quando aqui. acabasses o curso, voltarias Terias para morrido Luanda. em Luanda. Exatamente. Ah, mas a vida não é assim. Hum. E depois eu fiquei ali e lá está. Houve algum mal-estar, porque eu fiz o curso todo. Sempre a trabalhar na Cruz Vermelha, portanto as circunstâncias foram-se alterando no Jamor. Ah, Tu começaste a ver que houve gente que ficou mesmo para trás, não é? Até que foram realojados. Eu, quando vim para aqui, ainda existia o Jamor com gente, não Isso de é? alguma forma trouxe-te já aquele bichinho da política. Eu quero intervir, eu quero fazer alguma coisa por esta gente, Sempre, eu quero sempre, estar, sempre, sempre, eu quero poder intervir sempre, na vida sempre, 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 política, na vida sempre. Eu social. tinha que fazer, sim. Eu podia ter ido para a assistência social, eu fui professora. Eu lembro-me, nós, por exemplo, lá no Jamor, montávamos, aquilo começou desde ir levar a sopa para a Portela de Sacavém, onde chegavam os aviões que vinham de Da Angola, Ponta Moçambique, Aérea. de Timor. Refugiados. Timor, que eu nunca tinha visto um timorense na vida. E que eu ganhei uma admiração para aquela gente, tu não estás a imaginar. Eles chegavam ao aeroporto e apresentavam cinco ou seis filhos. E a gente registava aquilo tudo, nós, a equipa toda, e depois vinham para o campo e montávamos tendas, eles ajudavam. Os timorenses sempre tiveram acampamento à parte, que eles organizaram. Era em, era em meia-lua, tinha a bandeira portuguesa espetada no centro, Olha que giro. eles não pisavam a sombra da bandeira portuguesa. Por respeito a Portugal. Aquela gente adorava ser portuguesa. E tinham sido invadidos, tinham sido abandonados e invadidos pela Indonésia. E eles, pelo caminho, se encontrassem crianças abandonadas, fugidas, não sei o Levavam quê, para casa. levavam para o avião, chegavam aqui, registavam aquilo tudo como sendo deles.
que incrível. São histórias que nós não ouvimos, não Houve, é? Há aquilo é tanto para uma contar coisa, eu digo-te, foi um período ah, que te marcou muito isso. muito, muito, mesmo muito. Nós dávamos aulas, entretínhamos Os as miúdos. crianças ah, com, com tintas e O papel, que era o que havia, não havia, era? não O que é? havia. Porque eram imensas crianças. E tinha aquelas tendas P16 com aquelas mesas de alumínio enormes no meio e crianças sentadas daquele lado todo. Uma, um desses timorenses tinha vindo sem, eu tinha 3 anos, não ria, não chorava, não abria a boca, dava-lhe de comer Por instinto, por quase. instinto, mais nada. O miúdo estava completamente em estado de choque. Tinha sido, falando com a mãe, que afinal não era mãe, e o pai, foi uma criança que quando eles vinham para o aeroporto fugidos, vinham naqueles caminhões de caixa aberta e viam cadáveres, pela beira da estrada, não é? Que horror. E ouviram uma criança a chorar e pararam. E estava esta criança agarrada à mãe morta e tiraram a criança, levaram para o Porto, vieram para cá e Trouxeram era a esta criança. criança que cai ali. Ah, isto na altura não havia cá assistência Ainda hoje social. Houve, é cada um fazia aquilo arrepiante, que não é? podia e tal. Ainda deve haver gente aí com essas A famílias criança quebram. veio, aquela criança estava lá connosco e havia um miúdo moçambicano com 6 anos, que era, opá, o miúdo era engraçadíssimo. Era um diabo, era difícil pô-lo na ordem com os outros, mas o miúdo era divertido, sabes? É daquelas Era o crianças. companheiro exato para aquele Olha, é momento o ser humano que vem todo positivo, no de meio uma daquela coisa situação toda. Tu não estás a ver, trágica. os desenhos deles era metralhadoras, era Estão vermelho, era preto, marcadíssimos. era fogo, era coisa horrível. Ok. Havia E eu mais clareza. estava de costas a arranjar as tintas, e começo a ouvir uma gargalhada geral, uma gargalhada, e vir-me para trás, e está o miúdo moçambicano em cima da mesa a fazer de macaco, mas a imitar-me. E eu vir-me para ele, e antes de dizer alguma coisa, ele continua a fazer tudo e começa-me com a cabeça a fazer sinal e com Para o os olhos menino, para eu olhar para o para menino. onde ele queria que eu olhasse. E está a criança, está o timorense de 3 anos a rir à Que gargalhada. bom. E ele, e o miúdo manteve-se, toda, claro, era tudo crianças. Toda a gente entrou no Naquela lida. jogo e daí para a frente o miúdo moçambicano tornou-se o tutor. Do Ele, menino com seis timorense. anos, tornou-se no tutor do Timorense de 3. Andavam juntos para todo lado, iam comer, iam para a casa de um, para a tenda de um, para a tenda do outro, vinham juntos, não sei o quê, e o miúdo foi. Elizabeth, Estamos quase a temos dois chegar ao fim do minutos. programa. Temos dois Pois é, minutos. uma chatice, não Ahm, é? queres ainda fazer uma pergunta, Eu Cristina? queria saber o que é que a Elizabeth achou depois de tanto mundo e tanta vida, apesar de adolescente ter vindo bater ao Porto Santo, porque o pai era um oficial de marinha, Não, tinha eu que vim para ter ao o Porto Porto Santo. Santo de férias. Foi Nada muito mais. mal, Houve. Eu nada tinha uma mal, não é? ligação ao Porto Santo fantástica. Agora, foi muito bom, foi um privilégio muito grande ter caído aqui com 22 anos a trabalhar e a trabalhar numa altura em que se fazia coisa. Tudo estava a ser feito. Pois é, Tudo tu estava a vieste no ser início. feito. Voltamos agora ao início do programa, Voltamos ao quando se início. começou exatamente com aí do tudo que estava a ser feito. Elizabeth, só uma pergunta, mesmo para acabar. Tu és tão positiva com tudo isto que aconteceu, esta tua experiência no Jamor, no fundo, tu transportas mais tarde para a tua própria tribo. Ah, sim. Romance, ainda acreditas? Eu acredito no romance. Claro que eu acredito Terias no romance. capacidade para te voltar a apaixonar ainda hoje? Aposentei-me. Uma excelente forma de acabarmos o nosso Está programa. a minha relação com os homens.
está tudo bem resolvido, está tudo bem. Cá tudo, Ok, os cada um. amigos e os momentos Bons bons. amigos. Exatamente. Cultura, arte, É assim, faz tudo parte do cultura, teu momento arte, de vida. amigos, filhos. Estás bem com a vida. Graças a Deus. Ainda bem, nós também estamos bem com a vida. Voltamos daqui a uma semana com mais um podcast, mais um convidado interessante. Obrigada, Elizabeth, por teres vindo fazer-nos companhia. Obrigada, foi É raríssimo. ótimo começar amanhã com uma pessoa tão bem disposta, acabar o dia com uma pessoa tão bem disposta. E nós estamos aqui 2 vezes por semana, às quintas-feiras às 7 e aos sábados à tarde. Ouça-nos e siga-nos nas plataformas do Diário de Notícias. Pela minha parte, obrigada, foi um gosto. Obrigada, Elizabeth. Obrigada a vocês.